Novas notícias sobre Andreas Sheldrup. Estava longe de perceber que Sheldrup iria ser a novela de janeiro, que começou já a meio de dezembro. Nunca pensei, mas o certo é que Sevilha, Juventus, Parma, Roma, Besiktas, está tudo atrás do extremo e então andam aqui a ver quem é que faz a melhor proposta. O Besiktas tentou a compra por troca do Rafa, dizia-se nos jornais. Depois havia aqui a hipótese de empréstimo com opção de compra. Depois o negócio estava quase feito com a Roma. Depois, entretanto, entra a Juventus e o Parma. E isto vai dar aqui uma salganhada que nós vamos ter que esperar para ver o que é que estes episódios todos vão dar. No episódio 2. Como eu já disse aqui várias vezes no canal, o extremo norueguês acaba por estar aqui numa situação delicada para a sua carreira, porque não joga no Benfica, não conta para José Mourinho, não tem a atitude competitiva que José Mourinho gosta de ver nos seus jogadores, aquele extremo que morde, aquele jogador que dá tudo e que deixa a pele em campo. Ele não tem esse perfil. Pode vir a ganhar, porque isso tem a ver com o aspecto mental, ou seja, o lado competitivo do jogador, porque ele acaba por ser aqui um jogador talentoso com a bola nos pés, mas depois falta-lhe essa ambição, ou essa garra, ou esse sangue na guerra, ou esse pelo na venta, como vocês quiserem chamar, que José Mourinho gosta bastante. Portanto, parece-me que, como eu tinha dito no vídeo de ontem, que é um dos jogadores que está na saída, mas hoje a grande novidade é que Sheldrup está associado mais uma vez à Juventus, mas desta vez para troca por troca com João Mário, jogador do Porto, que já se disse que era benfiquista. Apareceu umas fotos supostamente do jogador com a camisola do Benfica, depois diziam que não era ele, mas que era um sósia. Não sabemos ao certo. O certo é que agora, supostamente em Itália, dizem que a Juventus oferece o João Mário por troca do Sheldrup. E eu vou-vos ser muito sincero, se gosto do João Mário, não gosto nem desgosto, acho que tem qualidades, acho que tem defeitos, mas se é este o jogador que o Benfica vai receber em troca pelo Sheldrup, então não estou interessado. Pessoalmente, agora o Benfica lá saberá o que é que irá fazer à sua vida. Não acho que seja um jogador assim extraordinário. Acho que é um jogador competente, acho que é um jogador que esteve ali às portas da seleção a determinada altura, que estava em boa forma no Futebol Clube do Porto, já tem este currículo todo, estas taças todas que nós estamos aqui a ver no Transfer Market, estava ali a 8 milhões e meio, acaba ainda por ser um jogador jovem, já tem aqui 26 anos, mas um jogador com muitos anos pela frente ainda de carreira, mas não me parece que seja o jogador que o Benfica está à procura. Embora, se o Sidney contar, ou o Lopes Cabral, como ele prefere, se o Lopes Cabral contar para a esquerda, como José Mourinho já deu a entender neste último jogo, pelo menos para já, porque José Mourinho também disse que o lançou como extremo, porque embora ele seja um lateral ou um ala, ainda não está preparado para jogar numa defesa a 4. Ele sempre foi aqui um ala numa defesa a 3 e José Mourinho não o considera preparado para jogar numa defesa a 4 com ele, numa equipa de José Mourinho. Então lançou-o como extremo. Eu acho que é temporário, eu acho que ele não vai ser um extremo do Benfica, mas perceba, ou seja, enquanto ele tem lacunas defensivas, que foi algo que também fui apontando aqui nestes episódios diários, então lançamos o Lopes Cabral mais à frente para que essas lacunas não sejam tão visíveis nesta fase, e até resultou logo numa assistência. Voltando aqui ao João Mário, acaba por ser aqui um lateral direito que até podia render aqui o Deditos em alguns momentos. É um lateral de propensão ofensiva, de chegada à frente, tem muita facilidade em chegar à área do adversário, mas depois defensivamente também tem montes de lacunas, dá muitos buracos posicionais, acaba por ser aqui um jogador fácil até de ultrapassar, muitas das vezes no 1 para 1, e não é de todo um jogador que entusiasma. Ele também chegou às Juventus e acaba, como podem ver aqui na Série A, tem 9 jogos, e eu já vos vou mostrar aqui, eu acho que consigo até passar para o 0-0, acho que conseguem ver, eu até vou centrar aqui para que vocês consigam ver melhor os números do João Mário. Como vocês podem ver, ele tem aqui 9 jogos na Série A, que aqui vê-se melhor, mas apenas 238 minutos, ou seja, estamos a falar de um jogador que é praticamente encostado na Juventus, um jogador que não joga na Liga Italiana. Ele no Porto foi muitas vezes titular e lá está, chegou à seleção e jogou, etc, etc, mas a Juventus também não é o melhor clube, ou seja, é um clube muito instável, também contrata mal, troca de treinador muitas vezes, portanto acaba por não ser aqui o melhor clube para que um jogador se possa desenvolver, mas o facto
é que chegou lá e não joga na Juventus, aliás, joga muito pouco. Ele tem um jogo na Taça e jogou 16 minutos, portanto, nem sequer a opção na Taça foi, para termos uma ideia do que está a ser aqui a temporada do João Mário no gigante italiano. Agora, acho que não é de todo um negócio que o Benfica veja com bons olhos, troca por troca não me parece ser vantajoso. O Benfica investiu 9 milhões no Sheldrop, o Sheldrop facilmente, se for para um clube que, por exemplo, vai ter emprestado ao final da época, que jogue, vai-se valorizar, portanto, não me parece ser uma troca justa neste momento. Quem volta a ser notícia é Lorenzo Luca e há poucas dúvidas, ou seja, foi sendo associado logo após o jogo do Benfica com o Nápoles, já tínhamos feito um episódio a meio de dezembro sobre ele também, ontem voltamos a falar sobre ele porque saíram notícias em Itália e foi logo no Corriere dello Sport, que é talvez o jornal mais famoso italiano, mas que José Mourinho tinha feito um pedido interno que era Lorenzo Luca, o objetivo do Benfica para o ataque neste mercado de janeiro, e os jornais portugueses deram aqui eco. Também deram eco ao custo do jogador, ou seja, era um jogador de preço muito elevado e que o Benfica não poderia pagar. Vai custar 35 milhões ao Nápoles e o Nápoles queria reaver essa parte, esse investimento, ou pelo menos grande parte dele, e não estava numa de facilitar a saída a um preço mais baixo, ou muito mais baixo. Então o Benfica, segundo hoje, o que acontece é que o Benfica tem estado a fazer novos contactos, e quem o disse agora foi o Di Marzio. O Di Marzio, como eu tinha dito já aqui há um ou dois episódios atrás do Fabrício Romano, é o jornalista mais respeitado em Itália a nível de transferências, e o Di Marzio diz que o Benfica está a fazer novos contactos junto do Nápoles para tentar trazer o jogador por empréstimo, ou seja, na falta de capacidade financeira para trazer o jogador, o Benfica está a tentar trazer o jogador por empréstimo com um investimento mais reduzido, mas o Nápoles também já fez saber que, ok, pode até emprestar o jogador até ao final da temporada, com a opção de compra obrigatória ou não, mas para todos os efeitos o Benfica tem que pagar integralmente o salário do jogador na casa dos 2 milhões anuais. Portanto, acaba por ser aqui um investimento ainda significativo, mas não fica o Benfica agarrado aqui a uma obrigação de dar aqui 20, 30 ou mais milhões. Portanto, parece-me que pode ser uma solução, até para o jogador vir perceber se é isto que quer, se não é, porque também me parece que ele vai ser suplente do Pavlidis. A outra solução é que o Lorenzo Luca venha para fazer dupla com o Pavlidis, e aí já não descarto, ou seja, suplente do Pavlidis, estar a investir num internacional italiano, pagar bem, não me parece de todo ser solução ou uma boa prática, não me parece. Agora, em vez de jogar, por exemplo, Pavlidis e Barreiro, jogar Lorenzo Luca mais fixo na frente e o Pavlidis a fazer o trabalho de segundo avançado, que é esta mobilidade toda que ele gosta, já não descarto, e confesso até que tinha curiosidade em ver se isso resultava ou não, porque me parece que o Pavlidis, sendo o melhor marcador em Portugal, tem 17 golos e 4 assistências, jogando o Benfica sem extremos, jogando o Benfica sem criativos. Tem ali o Sudakov, dá alguma criatividade, mas está já fora de posição, acaba por não dar tudo aquilo que pode dar, ou seja, sem criativos e sem extremos, 17 golos e 4 assistências, estamos a falar de 21 relações diretas com golo, são números extraordinários para qualquer jogador. Agora, parece-me que, tendo companhia no ataque e de qualidade, com o Lorenzo Luca tem qualidade, chegando extremos que o possam ajudar, chegando um médio centro, chegou-se a falar disso, eu não acredito que venha agora, mas chegando os extremos, o Sudakov pode passar para o meio do terreno. Então, parece-me que tem tudo para que o avançado grego ainda marque mais gols, ainda seja mais importante na equipa do Benfica, e parece-me que uma dupla assim é tudo aquilo que nós vimos no Benfica no passado. Cardoso e Lima, ou Rodrigo, ou Raul Jiménez, ou seja, o que eu quero dizer é, um mais fixo, um mais móvel é ADN Benfica, e parece-me que até pode ser isso que José Mourinho está a tentar montar com a chegada de um jogador como o Lorenzo Luca, que é um homem mais de área. Quem acabou por resolver aqui o seu destino parece que agora é de vez, e foi Leandro Santos. Leandro Santos tinha sido confirmado por toda a imprensa no Alverca, 500 mil euros, metade do passe, preço de recompra para o Benfica, e tinha seguido para a Alverca, mas parece que isso no fundo foi só precipitação jornalística e que ele não tinha ido a lado nenhum ainda. Vai hoje, ficou fechado com o Vitória de Guimarães, que estava à procura de um lateral direito, que tem jogado com o Maga na direita, que é um jogador cheio de lacunas, é um jogador curto até para as ambições do Vitória, e acaba por receber aqui um jogador que pelo menos tem uma formação de grande, tem a estreia feita pelo Benfica, e eu acho que tem capacidade suficiente
para centrar o Maga a curto prazo. Ou seja, além de eu achar que o Leandro não é um jogador espetacular, mas sim um jogador competente, também me parece que o Maga não tem essa competência toda que o Leandro pode vir a ter e pode vir a crescer. Portanto, eu diria que entre Alverca e Vitória, o Leandro faz uma boa escolha. O Vitória é um clube com outra dimensão em Portugal, com outra massa adepta, com outra capacidade. Este ano está a correr mal, mas nós sabemos que de um ano para o outro o Vitória pode montar aqui uma equipa competitiva para lutar ali pelo quarto, quinto lugar. Acho que o Leandro faz bem escolher o Vitória, até porque no Alverca o Toazi tem sido dos melhores jogadores e das boas surpresas do campeonato. Não estou a dizer que tem nível para um grande, acho que não tem ainda, pelo menos, mas tem sido uma das boas surpresas do campeonato e eu acho que o Leandro ia sair da equipa B, titular da equipa B, para ser suplente de Toazi e agora pode ir muito bem para titular do Vitória. Portanto, acho que foi a escolha certa e para o Benfica acaba por faturar o mesmo, portanto, acaba por ser igual, fica a ganhar o jogador. Já agora, e a título de curiosidade, o Wesley, jogador do Al Nassr, que acho que é assim que se diz, pelo menos o Jesus diz assim, o Ronaldo diz assim, a partir de hoje eu dizia Al Nassr, a partir de hoje vou dizer Al Nassr, portanto, seja o que Deus quiser, acho que estou a dizer bem desta vez. Portanto, o Benfica estava interessado em Wesley, do Al Nassr, de Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo, sei lá, do João Félix, o interesse se esmoreceu, ou seja, já não se ouve falar deste interesse há muitos dias, não sabemos se foi realmente interesse forte ou não, se houve ou não, se era só jornalismo para valorizar o jogador ou não, não sabemos. O que sabemos hoje pelos jornais é que, ou pelos mídia online, é que o Al Nassr rejeitou todas as propostas que chegaram pelo Wesley. Tinham chegado várias da Europa, tínhamos falado aqui nos últimos vídeos que fizemos sobre ele, inclusive de Benfica Sporting, dizia-se. O que é certo é que o Al Nassr não quer vender o jogador, quer pelo menos emprestá-lo até o final da temporada e depois avaliar a situação conforme ele regressar, se houve evolução, se não houve evolução. O que é certo é que o jogador até agora não saiu, até foi titular agora num dos últimos jogos e parece que o Al Nassr está a olhar para ele com uma forma diferente, ou seja, era um jogador transferível, agora deixou de ser, é para emprestar e depois logo se vê mais à frente. O que é certo é que rejeitaram todas as propostas, o jogador está aí e parece que pode não ir a lado nenhum depois de haver tantos interessados. Portanto, o Benfica daqui das duas uma, ou ficou sem concorrência porque foi tudo registro, foi tudo recusado, ou então também já desligou do jogador e já não está para aí virado. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Vamos acompanhando dia a dia as notícias do Benfica. Para já, Sheldrop somou interessados, somou uma nova proposta, troca por troca com o João Mário, que eu não acho nada vantajoso. Sobre o Lorenzo Luca, o Benfica teve aqui uma mudança de postura, deixou de querer tentar comprar o jogador a preço de saldo porque não estava a ser usado e passou a pensar num empréstimo e depois avaliando a situação mais à frente. Sobre o Leandro Santos, já não vai para o Alverca, vai para o Vitória. O Wesley ficou sem propostas e José Mourinho está a olhar para Lopes Cabral como extremo neste momento para ganhar tempo, para lhe ensinar dinâmicas. Isto foi dito pelo próprio, ou seja, foi dito pelo Mourinho, que reconhece que ele é melhor como ala, é para aí que ele foi contratado, mas que neste momento não tem capacidade para jogar numa defesa a 4. Portanto, das duas uma, ou Mourinho, e ele disse que ia fazer isso, que ia trabalhar com ele nos treinos para ele perceber os comportamentos que tem que ter numa defesa a 4. Portanto, ou Mourinho tem paciência e continua a lançá-lo como extremo e continua com 4 centrais, ou Mourinho então ou opta a certa altura pelos 3 centrais, se é que não está a trabalhar isso durante a semana ao longo dos treinos, opta pelos 3 centrais e lança-o como ala e aí ele fica mais protegido. Portanto, vamos ver o que é que vai dar daqui para a frente. Para já, estas são as notícias do mercado Benfica e já sabem, vídeos todos os dias aqui, comentem aí em baixo e se não subscreveste, subscreve agora porque estamos juntos para mais vídeos.